Só é até enquanto durar o estoque. As grandes marcas, muita qualidade pra você. Só na loja Toque Notável. Próximo ao SAI. Fone 3274-2010. Estamos apresentando Comunidade no Rádio, com o jornalista Irã Costa. Apoio Jungla e Turismo, Comercial Praxedes e Jornal O Litoral. De volta depois do intervalo, são 8 horas e 23 minutos, 8 horas e 23 minutos em Ceará-Mirim região. Estamos com o debate democrático com os candidatos a prefeito aqui presentes, professor João Fernandes, Ronaldo Venâncio e a professora Ana Célia. Agora é o seguinte, você que está ouvindo a 106 FM, está ligadinho aí, a gente quer agradecer aqui, desde já, a grande audiência no Facebook do Irã. Vocês que estão compartilhando, peço desculpa, porque vez ou outra tem caído o Face, que não é um problema da gente, é uma política do Facebook, que entende determinados momentos, eles cortam, né? E para e a gente reinicia. Agora você, ouvinte, já está liberado o telefone? Já está liberado. O telefone está liberado para você, ouvinte, que tem nos prestigiado sempre. Você vai fazer uma pergunta sobre qualquer tema e eu vou sortear aqui o candidato que vai responder. Deu para entender? 3274-4186, está liberado o telefone. Pode fazer a pergunta para que eu sorteie o candidato e ele responda a sua pergunta. Você não vai direcionar a pergunta, tá certo? Então você faz e a gente sorteia e não pode ser repetido aqui os candidatos a responderem a pergunta do ouvinte. 3274-4186. Quem quiser ligar, liga e faz a pergunta agora para a gente fazer o sorteio do candidato a responder a sua pergunta. São muitas visualizações aqui. Facebook está bombando aqui, a gente quer agradecer imensamente. E isso é um serviço que o Sistema Litoral de Comunicação presta, que os candidatos e suas assessorias depois vão respondendo, vão dialogando, tá certo, com você, o web ouvinte que está participando. Irã, avisa o pessoal, aqueles que o Facebook reiniciou de novo. Já está reiniciado. Atualiza de novo a página. Só atualizar aí, né? Dá um cliquezinho aí em F5 que dá para atualizar. Muito bem, vamos lá, a pergunta do ouvinte, se identifica e faz a pergunta. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Quem? Carlos. Carlos, pode fazer a pergunta que eu vou fazer o sorteio para quem vai responder a sua pergunta, livre de qualquer tema, Carlos. Manda ver. Está cortando o seu celular, está cortando a ligação. Vem aí numa posiçãozinha aí para melhorar. Carlos. Não estou entendendo, Carlos, a sua pergunta. Veja aí a posição do seu celular e diga de onde, por gentileza, está ligando, amigo. De onde? Brogodó. Pode fazer a pergunta. Não estou entendendo a sua pergunta, Carlos. Por gentileza, é a posição do seu celular. Caiu a ligação. Cai a ligação, volta a ligar. Tá certo? 3274-4186. Participação do ouvinte aqui no debate democrático com os candidatos a prefeito de Ceará-Mirim, professor João Fernandes, Ronaldo Venâncio e professora Ana Célia. Vamos lá? 3274-4186. Se Carlos quiser religar, faz aí, tá certo? Procura uma posição melhor. Olha, vamos já abrindo também, para ser concomitante aqui, o web ouvinte no Facebook. Irã, pode fazer aí a sua pergunta a partir de agora, que a gente já lê aqui para os candidatos, tá bom? Pode formular a sua pergunta também aqui, o web ouvinte, que é para valorizar, ok,
Número do telefone, já disse, Ana Melsa, 3274-4186. 3274-41... Ah, vou botar aqui, porque senão a galera pode não... Né? Não. Vamos lá. Alô, bom dia. Quem fala? Bom dia, Irã Valban. Valban. Fala de onde, Valban? Qual é o bairro? Eu falo aqui do centro mesmo. Do centro. Você faz a pergunta que eu vou sortear o candidato para responder. Manda ver, Valban. Tem 1 minuto. Eu gostaria de saber o que sobre a segurança e sem essa demagogia de dizer que a segurança dentro do município é dever do Estado. E sim o que o candidato a prefeito pretende fazer para trazer um batalhão para dentro do município, porque alguns dos argumentos que ele tem para trazer para dentro do município um batalhão, tendo em vista que Ceramirim é 4 vezes maior que Natal e a gente não tem um batalhão. O efetivo que a gente tem aqui dentro do município é de São Gonçalo. A gente, se eu não me engano, tem 3 viaturas dentro do município para cobrir isso tudo que a gente tem dentro do município. E eu queria saber qual é a proposta dos candidatos e não colocar a culpa no Estado, e sim as propostas que ele tem de melhoria para a segurança dentro do município. Ok, Valban, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Aguarda aí que eu vou sortear agora quem é que vai responder a pergunta de Valban sobre segurança pública. Vamos lá. Ana Célia. Ok. Bom dia, Valban. Quero dar o meu bom dia, né? A ele que tem participado de todos os programas aqui. Eu acho que se tivesse um prêmio, Irã, ele seria premiado, porque é presença constante, cadeira cativa, como se diz. Mas infelizmente, não se trata de uma demagogia dizer que a segurança é uma questão do Estado. Nós entendemos, primeiro, discutir segurança não se trata de discutir, aumentar o efetivo policial com mais batalhão, construindo mais prisões, aumentando mais a repressão, porque para nós discutir segurança não se reduz apenas ao crime. Para nós discutir segurança passa por uma questão de discutir a educação, discutir a empregabilidade de jovens, discutir as condições sociais de existência de uma maioria grande da nossa população. É verdade que precisamos cobrar do Estado que faça melhorias, mas não nos esqueçamos que aqueles que nós estamos dizendo que vão ser os batalhões que vão defender a população, ela é feita dos filhos da classe trabalhadora. Não muitas vezes, durante os confrontos que nós temos com a polícia, nós vimos do outro lado os ex-alunos nossos das escolas públicas, que encontram na polícia o único meio de trabalho. Então, para nós, há que discutir uma organização dessa polícia, né? Nós defendemos a desmilitarização da polícia, a formação de uma polícia única. A desmilitarização vai possibilitar que esses policiais tenham uma formação, né? E voltada para uma questão mais social e menos repressiva, como também eles possam se organizar e buscar os seus direitos, coisa que não é possível fazer hoje. Mas deixar aqui bem explícito de que para nós discutir segurança no sentido de cobrar do Estado é junto com a população, é empreender uma luta para isso, e o PSTU se propõe a ser o governo que vai mobilizar junto com a população para buscar isso, né? Como também, e antes de qualquer coisa, investir no emprego e nas condições de vida da população, que é jogada literalmente na marginalidade. Ok, já estamos na ponta da linha com mais uma pergunta. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem fala? É Neto Leite, meu amigo. Quem? É Neto Leite. Neto Leite. Bom dia, obrigado pela participação. Neto, você tem até 1 minuto para formular uma pergunta e eu vou sortear o candidato a respondê-la. Manda ver. Beleza. Repete, candidato. Pode fazer a pergunta. Eu estou aqui atento ao debate, quero desde já parabenizar os candidatos, os pré-candidatos que estão aí, os candidatos a prefeito de Ceramirim, pela coragem e disposição. Eu quero fazer uma pergunta sobre a questão da bandeira do emprego. O que os candidatos têm para
para Ceramirim, porque eu vejo como morador aqui de Ceramirim que essa bandeira é de fundamental importância. Limpar a cidade é legal, saneamento básico é bom, mas o emprego, vocês têm o que para Ceramirim com relação à bandeira do emprego para Ceramirim, para os nossos moradores aqui dessa cidade? Ok, Neto Leite, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Vamos sortear agora qual candidato vai responder, ok? Obrigado. Quem responde é João Fernandes, sobre emprego para Ceramirim. João, 3 minutos. Eu entendo que a prioridade nesse momento, né, devido à pandemia, devido ao coronavírus, o número de desempregados que já era grande, ele aumentou muito, né, a proporcionalidade aumentou muito. E quem sofre mais são os trabalhadores. E é obrigação, né, do Poder Municipal, Executivo Municipal, responder a isso. Porque eu não acredito, aí é um pensamento econômico e social, eu não acredito que o setor empresarial resolva o problema, ou tenha a ideia de resolver o problema do desemprego, ou em Ceramirim ou no país. Né? Então eu não acredito nisso e acho que o Estado deve intervir, no caso a Prefeitura, deve intervir para proporcionar um desenvolvimento, né, social e econômico na própria cidade, estimulando esse setor. Né? E nesse norte eu não vejo aí nada, a Prefeitura, o atual gestor não fez nada disso. Pelo contrário, né? Obras de fachada, maquiagem, meio metro de calçamento diz que calçou uma rua, bota um piche aqui, diz que asfaltou uma rua, pinta uma escola na frente, diz que pintou, que reformou a escola. Nós temos sim proposta, né? Eu acho que a Prefeitura vai ser jogada, os recursos da Prefeitura vão ser jogados para criar e proporcionar empregos. Em que sentido? Por exemplo, nós temos, através da educação, a ideia de construir polos, que a gente chama polos de desenvolvimento social e econômico. Né? Então você vai ter Primeira Lagoa. Primeira Lagoa vai ser um polo. Através da educação, nós iremos construir centros de educação, né, que seriam escolas equiparadas com toda a estrutura, para que ela proporcione, inclusive, naquela região que seria o polo São Sebastião 1, o assentamento de Areia, Logradouro, Espírito Santo, toda aquela região ali que a gente chama de um polo, a escola iria, né, só através da reforma da escola, a construção desse centro, nós iríamos já empregar pessoas. Então, a construção de polos que nós estamos fazendo, que também vai ser feito em Ceramirim, através da educação, através da construção desses centros, para buscar cursos, buscar a forma de desenvolver, ela já iria proporcionar emprego na construção dessas escolas que nós estamos colocando. Muril seria outro polo, Ceru seria outro polo, que pegaria Alto do Sítio, Coqueiros, Boa Vista e Rio do Sítio, ali aquela região. Lagoa Grande também seria outro polo, então nós dividimos em polos, inclusive a própria sede. Outra forma de imediato é fazer concurso público em Ceramirim, né? Todos nós sabemos que precisa de concurso, e aí você abriria de imediato mais de 2.000 vagas em todos os setores que precisa. Uma das formas de você trazer mais gente para a educação, inclusive, só dando exemplo, é você diminuir a carga horária dos merendeiros ESG para proporcionar, absorver mais pessoas. Então nós temos todo um projeto, através desses polos, para intervir e assegurar empregos e desenvolver a cidade de Ceramirim, que não será de forma unilateral, né? Tem que ser... Ok, agora o telefone liberado para mais uma pergunta, 3274-4186, você liga e faz a sua pergunta, e agora o último candidato a responder é o candidato Ronaldo Venâncio. Você pode formular a sua pergunta, 3274-4186, sobre o tema livre que o ouvinte queira fazer e participar. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Irã. Quem fala? Oi, Ana Melcia Varela. Ana Melcia, bom dia. Obrigado pela participação. Uma pergunta sua, Ana Melcia, por gentileza, até 1 minuto. Ok. Primeiro, parabenizar aos 3 candidatos que estão aí apresentando suas propostas. A minha pergunta, enquanto inclusive candidata a vereadora dessa cidade, que tem caminhado e recebido algumas situações, né, bastante sérias, uma delas, quem me antecedeu já fez, então eu vou fazer a outra questão. A outra questão é com relação a como é que ele ou ela pensa com relação aos contratos, né?
ao assumir a prefeitura, como é que ele ou ela está pensando com relação a esses contratos que estão terceirizando a economia do nosso município e fazendo com que, através dessa forma, se continue fechando a ideia de escravidão, né? A pessoa fica fechada numa questão de contrato e ela não tem liberdade para votar, digamos assim, em quem ele realmente quer votar. Okay. Bom, é isso a pergunta. Obrigado, Ana Mélcia. Obrigado. Ronaldo, também. Sobre contratos temporários, se vai seguir, se não vai. Ana Mélcia, obrigado. Quero inicialmente agradecer a oportunidade que Ana Mélcia está nos concedendo. Eu considero que a pergunta é muito importante e oportuna. E o que temos a dizer com relação ao contrato? Primeiro, o instrumento que tem sido utilizado já nessa última gestão aqui em Ceará-Mirim tem realmente crescido um número representativo de contratos. E a solução que se tem para isso aí, não sendo contrato, é concurso público. Não há de se pensar no outro instrumento que não seja concurso público. Agora, entendemos que há uma demanda e grande no que diz respeito a alguns serviços que precisam ser prestados à população. E os prefeitos que já passaram, eles sempre se utilizaram desses contratos. Eu confesso que quando na interinidade, nós, quando ali chegamos, identificamos aproximadamente 700 e poucos contratos. E não tivemos, obviamente, nenhuma condição por se tratar de um período curto, de tomar as devidas providências para analisar a dimensão disso. Sabemos que parte deles há uma necessidade que o gestor ele vá suprir aquela demanda, mas de outra forma existe uma parcela também substancial de contratos que realmente se traduzem na ordem política. A gente sabe disso. Então, no nosso governo, nós entendemos que na possibilidade de iniciarmos o governo, nós iremos fazer um estudo detalhado e aí vamos procurar tratar isso de forma mais transparente e determinada com relação às demandas do município. É óbvio que eu não vou, nesse momento, dizer que não irei me utilizar disso quando o município, nas condições que a gente não sabe que vai receber, né, que vai estar o município, a gente não mostrar aqui uma proposta de governo, uma sugestão, uma solução e não poder, obviamente, cumprir. Nós sabemos que o quadro hoje de servidor do município é insuficiente para que isso possa acontecer, notadamente na área de saúde e educação. Infelizmente, há essa necessidade e eu concordo que realmente se pegam essas pessoas, né, e se colocam numa situação extremamente delicada. Essas pessoas são intimidadas, essas pessoas são cobradas a comparecer a eventos que não gostariam, mas enfim, eu quero tão somente dizer que farei um estudo detalhado com relação a essa demanda aqui apresentada. Olha, a próxima rodada seria o seguinte, pergunta dos web ouvintes, mas a gente pode correr o risco do Facebook parar e ficar prejudicado os candidatos. Em face dessa particularidade, a gente também já está com um tempo bastante interessante, nós vamos diminuir esse bloco e agora nós vamos fazer o sorteio, encerrando o debate que é o último item que faltava, era a pergunta do web ouvinte. O terceiro e Vamos dar mais uma rodada para o ouvinte perguntar. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia, Benedita, daqui da São Geraldo. Benedita da São Geraldo, obrigado por você ligar e participar. Você faz a pergunta que eu sorteio o candidato a respondê-la. Eu queria perguntar a Ronaldo, porque todos os prefeitos que entram na prefeitura não faz nada. Aí eu queria saber o que ele está achando de Júlio César.
Benedita, só vou fazer o seguinte, eu vou transformar o seu direcionamento a um sorteio aqui dos candidatos, tá bom, amiga? Tá bom, meu filho. Obrigado pela participação. Vamos sortear. Valeu, Benedita. Um beijo para a Ana Célia. Obrigado. Vamos sortear aqui quem vai responder essa pergunta dos candidatos todos que entram, não faz nada. Vamos lá. Vamos ver aqui a pergunta quem é. João Fernandes. Manda ver. Tem 3 minutos para responder a Benedita na São Geraldo. Vamos lá. Olha, o que é interessante colocar, que o Júlio César, né, introduziu assim de forma estratégica e de forma, vamos dizer assim, corriqueira, a mentira, né, na política, no sentido de fazer um estelionato eleitoral. Né? Então, além de não fazer nada, ele insiste, porque isso tem se tornado uma prática nacional, até internacional. O Donald Trump ontem, né, na sua campanha eleitoral, o tempo todinho se utiliza de artifícios, né, de fazer intervenção, de pegar uma mentira e insistir nessa mentira. Então, o primeiro mito que eu queria quebrar é de que Júlio César é o homem das 150 obras e que está sendo lembrado pela população pelas suas 150 obras. Isso é uma farsa, é uma mentira, porque não existe 150 obras em Ceará-Mirim. Eu percorri todo o interior de Ceará-Mirim, todo o distrito, a gente foi, visitou, fez atividades, e essas obras são obras pequenas, que ele chama de obras, são remendos pequenos, são calçamentos pequenos, que não estão concluídos. Então não é verdade que a população está acreditando que Júlio César é um bom administrador. Se porventura, né, que aí é que ele se baseia nisso, né, de não fazer nada e estar com esse estelionato, ele conseguir êxito no seu processo, será pela força e pelo abuso do poder econômico. Não tem nenhuma perspectiva do Júlio César ganhar as eleições se não for utilizando isso aí. Já foi colocado aqui que todo o pessoal que é contrato, né, não foi colocado, mas todo o pessoal que é contrato, a máquina está inchada e esses são obrigados a participar de suas atividades. Eu duvido que ele fizesse uma atividade de rua no mesmo dia que nós fizéssemos. Se não fossem os contratos que fossem obrigados, ele teria 100, 150 pessoas nas ruas. Então esse é o primeiro, acho que é o primeiro mito de que é um trabalhador e de que o pessoal está ligado à questão das suas obras, quando na verdade o que tem é o abuso de poder econômico. O outro mito é de que ele é um grande líder. Na verdade, a sua eleição se deu com uma diferença de 53 votos. E nós tivemos 15 mil entre abstenções, brancos e nulos. Que esse pessoal está aí solto para decidir o pleito eleitoral. Então, o fato, né, essa crítica vai no sentido de que ele não fez nada em Ceará-Mirim e se coloca como bom administrador e como um líder de Ceará-Mirim. O que, na verdade, a urna, né, no dia 15, é quem vai dar resposta a essa realidade que está colocada. Muito bem, vamos liberar o telefone para você ligar, porque a rodada do web ouvinte pelo Facebook a gente está dispensando e a gente tem mais 2 perguntas, 3274-4186. Quem liga, não precisa identificar o candidato, porque a gente aqui fará o sorteio, ok? 3274-4186, você pode ligar, formule a sua pergunta que a gente fará aqui o sorteio do candidato a respondê-la. Estamos aguardando você aqui no telefone 3274-4186, agradecendo aqui a imensa galera que está no Facebook do Irã. Acho que bombou, viu? O Facebook vai me pagar bem hoje, né? Porque a gente deu aqui uma audiência grande para ele, né? Vamos lá, 3274-4186. Pergunta para um candidato que a gente possa sortear aqui e ele responder a tua pergunta, tá bom? Dentro de mais alguns instantes teremos a rodada final com as considerações finais, tá certo? 2 candidatos aqui por ordem de sorteio. Alô, bom dia. Bom dia. Caiu a ligação, por gentileza, volta aí a ligar, 3274-4186. Você que ligou e caiu a ligação, volta, por gentileza, formulando aí a sua pergunta, 3274-4186. Ok? O telefone democrático, livre, para você ligar, contribuir com este debate democrático com os candidatos a prefeitos de Ceará-Mirim, neste pleito de 15 de novembro. Vamos lá?
esperando a sua ligação. Bom, vamos dar aqui 1 minuto. Se alguém não ligar, a gente vai para a rodada final com as considerações finais dos candidatos, né, neste momento bacana que Ceará Mirim escreve em sua história política, né, abrindo democraticamente para que os candidatos venham aqui e interajam com a sociedade ceará-mirinense. Muito bem. 10 minutos para cada candidato. Vamos lá, galera. Vamos para a rodada final. Eu agora farei o sorteio, já agradecendo aqui. 3 minutos. 3 minutos para que cada um candidato agora peça aí o seu voto, se dirija, não é, aos seus ouvintes e web ouvintes, ao povo de Ceará Mirim. Olha, eu estou com pena de não estar lendo aqui as inúmeras mensagens, tá certo? Inclusive citando Edgar Morin e tantos outros aqui, muita coisa bacana. Eu agradeço a você que está aí no Facebook do Irã, muito obrigado, tá certo? A você que está na frequência de 106,5, Litoral FM de Maracajá. Alô, Maracajaú, vou aí domingo, deixar um recado para domingo outro, viu? Dia 15, estarei aí na rádio, ao vivo, batendo um papo com toda Maracajaú e região. Muito bem, vamos lá, já com os nossos agradecimentos ao professor João Fernandes, candidato pelo PSOL, Ronaldo Venâncio, candidato do PSDB, e a professora Ana Célia pelo PSTU. Sucesso a vocês, né? E que Ceará Mirim, depois de ouvir agora as suas considerações finais, possam fazer aí o seu valor de juízo, as suas conclusões, e vote em 15 de novembro. Vamos lá, quem fará primeiro as considerações finais? Ana Célia, PSTU, 3 minutos, Ana Célia, para se dirigir à sociedade ceará-mirinense. Eu quero me dirigir inicialmente a todas as pessoas que acompanharam o debate, aos web ouvintes, às pessoas do Facebook, as que estão acompanhando, as daqui de perto, as de longe. Agradecer imensamente, aí retornar e devolver o abraço da Ana Mélcia, né? Retribuir também, pessoa porque eu tenho muito carinho, a Benedita, que também falou aí no meu nome, enfim, todas as pessoas. E eu espero que elas tenham aproveitado esse momento para tirar dúvidas, para conhecer algumas propostas, porém entendendo que a política, a eleição, ela vai além disso, vai além desse momento. Primeiro que o que está acontecendo aqui é a demonstração de uma democracia, e que nós gostaríamos que as outras rádios, inclusive rádios que se dizem comunitárias, estivessem cumprindo também, fazendo também esse papel, chamando os candidatos para o debate. Precisam ter espaços desse jeito. E nós sabemos que a democracia, que nós chamamos a falsa democracia burguesa, ela não proporciona isso exatamente para que nada mude. Então, é por isso que as coisas permanecem do jeito que estão. Eles já sabem quais os candidatos que são mais interessantes serem eleitos. E aí, ter um momento como esse é um privilégio. Quero deixar aqui um abraço grande para cada pessoa que nos acompanhou. Dizer que o PSTU 16 é alternativa socialista para Ceará Mirim, é a oportunidade de Ceará Mirim ver um governo diferente. Nós queremos inverter as prioridades, ter um governo onde não seja controlado por empresários, por empresas, pelo capital internacional que vem por tabela determinando as nossas vidas. Então, que o eleitor reflita muito. É um dia de eleição, mas é um dia que vai determinar muita coisa na nossa vida. E observe que, nesse momento, todos os candidatos querem conversar com todo mundo. Depois das eleições, eles se trancam nos gabinetes e decidem sozinhos a nossa vida. E, nesse momento, estão decidindo coisas muito ruins. Então, nós precisamos nos organizar. O governo do PSTU é o governo da mobilização, da organização dos trabalhadores nos conselhos, mas, independente do resultado da eleição, nós vamos continuar na luta e chamando as pessoas para se organizar, particularmente os negros e negras da nossa classe, os mais pobres, que foram os mais afetados pela pandemia do coronavírus. Quero aqui deixar o meu repúdio público, o que está acontecendo nas redes sobre o recente caso do estupro de uma jovem, onde a justiça e a burguesia machista
né? Criaram mais uma história de estupro culposo, inocentando uma vítima, e ser solidária àquela jovem que foi tão atacada e tão desrespeitada nas redes sociais. Tá? E a nossa agenda está... Ainda tem um minuto? Não, terminou. Obrigado, professora Ana Célia. Vamos sortear agora, pela ordem aqui, quem será o segundo a fazer as suas considerações finais. Ronaldo Venâncio, PSDB, com os nossos agradecimentos pela participação. Eu quero inicialmente, Irã, agradecer a você a oportunidade e desejo iniciar aqui falando sobre o registro da nossa candidatura, que se fez justiça a uma situação que vivemos na suplementar, e eu quero e desejo tão somente aqui reconhecer a importância desse registro para mim como candidato. E aí, diferentemente do que a gente vive hoje, né, a gente percebe que o que se utilizou durante muito tempo em relação à nossa candidatura, hoje reflete no nosso adversário Júlio César, que carrega nos ombros aproximadamente 6 processos eleitorais que vão possivelmente culminar com a cassação dele. Quero também enfatizar a questão desse cartel de pesquisas que são propagadas com o objetivo de trair a sua consciência, de enganar o eleitor. Então, fiquem atentos a isso. Não é isso que a gente encontra, não é isso que a gente percebe nos 4 cantos do município, e a gente pede a você, eleitor, para ficar atento ao que estão querendo montar aqui em Ceramirim. Preciso também enfatizar que defendemos, como as principais propostas, a implantação do Bolsa Família Municipal. É uma prioridade do nosso governo, considero que será um dos maiores programas de alcance social aqui da cidade de Ceramirim. Como também preocupado com altas tarifas cobradas pelo SAAI, nós iremos implantar a tarifa social de água, né? E aí preocupado também com a situação que sabemos que os nossos atletas passam dia a dia, mês a mês, ano a ano, é o Bolsa Atleta, também implantar esse programa. Mas precisamos também cuidar da cidade para receber esse desenvolvimento que vai gerar, com certeza, emprego e renda desse município. Aí a gente tem que preparar a nossa cidade, procurando mudar os indicadores sociais, que é um indicativo que será um fator preponderante dentro desse contexto de empresas que possam realmente se instalar na nossa cidade. Que, por sinal, não vem se instalar por se instalar. Só vão se instalar se, evidentemente, nós criarmos uma política que possa doar o terreno por tempo determinado, isentar alguns impostos, desde que a empresa se comprometa a empregar 80% dos seus funcionários sendo de Ceramirim, e aí a gente criar também uma política de incentivo que possa realmente criar devidas condições para essas empresas se instalarem em Ceramirim. Por fim, é dizer a você que nos acompanha que para tudo isso seja possível, a gente precisa e deve contar com vocês para a gente elaborar o nosso projeto político. Ok. Agora, por último, fazendo as suas considerações e dirigindo-se à sociedade ceramirinense, professor João Fernandes, candidato do PSOL. João. Então, acho que a primeira coisa a gente, como os companheiros aqui de lado já colocaram, é ressaltar a importância do debate, né? O debate são de ideias, né? As contradições são colocadas aqui, são contradições que devem ser colocadas para a sociedade entender o que cada proponente pensa, né? Nesse sentido. E não vou aqui lamentar, não, né? Eu vou criticar a demagogia, o estelionato eleitoral do Júlio César, né, de não participar de nenhum debate no sentido de esclarecer o que realmente está acontecendo. Se ele tem 150 obras, por que ele não vem sentar conosco e mostrar onde estão essas 150 obras? Né? Então, essa demagogia, esse estelionato eleitoral, esse charlatanismo, tem que ser banido dos quadros da eleição eleitoral de Ceramirim. Isso não é normal, isso não é natural, isso é uma coisa que está se repetindo, como eu já disse, em nível nacional. Então, você vai ter uma série de questões que estão sendo colocadas
né, que eram para ser respondidos aqui. Você pode até perguntar, a gente construiu uma arquibancada do campo de futebol e educação. O que seria mais importante? A educação, as escolas que tinham que ser reformadas. Eu ia perguntar ao prefeito Júlio César onde está o dinheiro da merenda dos estudantes da cesta básica, que desde março era para ser entregue a cesta básica todo mês. Onde ele colocou esse dinheiro? Onde ele colocou para mais de, acho que quase já 20 milhões de reais do recurso do Fundeb aqui em Ceará-Mirim? Onde é que está isso? Por que ele disse que Ceará-Mirim paga o piso, quando na verdade não paga? O piso é 2.800, ele paga 2.400 e poucos reais. Então são inverdades que são colocadas nas redes sociais que você quer insistir em fazer esse estelionato eleitoral. E aí, como a gente já passou, como eu disse, a gente passou em todas as comunidades, a gente sempre tem colocado a necessidade de uma ruptura nessa linhagem política, nesse perfil político. É preciso uma ruptura, inclusive porque o momento é muito sombrio em nível nacional e em nível internacional. Então é preciso uma ruptura para colocar a prefeitura a serviço dos interesses históricos dos trabalhadores. E aí não tem esse negócio de forçar o funcionário aí para suas caravanas, porque no dia 15 vai estar só o trabalhador e a urna. E nós queremos que os trabalhadores apontem o voto no professor João Fernandes 50, dando a resposta a essa preparação de um estelionato eleitoral e rompendo nesse sentido de colocar sempre a prefeitura a serviço dos empresários. Nós iremos colocar a prefeitura a serviço dos interesses históricos dos trabalhadores. Por isso, dia 15, só está você e a urna.